chegamos agora no módulo 4, sejam todos bem-vindos. Esse módulo é o módulo do plano de ação propriamente dito. Eu vou ensinar a você quais são os passos que você vai usar para poder construir o seu plano de ação. E aí, à medida que eu vou apresentando os passos, eu já vou te explicando como é que você vai fazer o preenchimento, vai fazer a identificação de cada um desses passos. Beleza? Então roda a vinheta aí que a gente já vai começar. Fala, monitorados! Vamos nessa, vamos embarcar nessa aula 1 do módulo 4. Nessa aula de hoje a gente vai falar aí sobre o primeiro passo e o segundo passo que nós vamos ter que dar, né, para poder chegar nesse plano de ação que a gente tanto quer. Então você hoje está aqui embaixo da escada, né? Vamos dar aqui o primeiro passo, vou ensinar a dar o segundo passo e aí a gente vai gradativamente de pouquinho em pouquinho, tá certo? É por isso a importância de que você siga, né, todo o planejamento desse curso na sequência, porque a gente fez justamente passo por passo para que você possa entender de fato e aplicar e transformar o seu canteiro de obras, tá certo? Então vamos nessa aqui para a nossa primeira aula, né, do que deve conter no plano de ação. E quero falar para você que, de maneira geral, eu separei aqui esses passos, né, que servem independente da metodologia utilizada. Você pode colocar, incluir no seu plano de ação tudo isso que eu vou colocar aqui hoje, tá certo? Então vamos começar aqui e vamos falar nessa aula aqui sobre o nosso primeiro passo. Qual é o primeiro passo que a gente deve dar para fazer esse plano de ação? Gente, a primeira coisa que você vai fazer é definir o seu objetivo, tá certo? Então, eu tenho que fazer um plano de ação, tá? Qual é o objetivo desse plano de ação? Só que tem um porém, não é um objetivo qualquer da sua cabeça, tá? Olha aqui, leia aqui comigo, pega a caneta, pega o papel e anota aí. Olha aí, ó. O plano de ação deve ser criado com base em algum objetivo empresarial, tá certo? Então, qual é esse objetivo da empresa? Qual é o objetivo da sua obra com esse plano de ação? Qual é o objetivo geral desse plano de ação, tá certo? Então, você tem que ter aí um objetivo. Antes de começar a escrever qualquer outra coisa, escreva o seu objetivo do plano de ação com foco na empresa, com foco na sua construtora, tá certo? Então, veja só, o primeiro passo para se montar aqui esse planejamento, o primeiro passo montar aqui no plano de ação é você considerar o planejamento estratégico da sua empresa. Ei, presta atenção, você é líder. E se você é líder, você vai guiar suas ações pelos objetivos corporativos, pelos objetivos da sua empresa, tá bom? Então você deve criar um objetivo para o seu plano de ação em prol da empresa, em função do seu objetivo corporativo, tá certo? Em função da sua intenção corporativa, tá bom? E aí, gente, ó, olha só o que eu tenho para falar aqui para vocês. Eu vou pedir até uma ajuda aqui da professora Jéssica com relação a esse objetivo. Quero ver qual é a dica que ela vai dar para vocês aqui com relação a esse objetivo. Professora Jéssica, se você hoje pudesse dar um conselho aqui para essa galera que está assistindo a gente. Eles precisam montar um objetivo, né? Um objetivo plano de ação. Qual é a dica que você dá quando a gente se refere aí ao objetivo? Rapaz, falar em objetivo, eu penso logo no verbo infinitivo. Olha que dica sensacional aí, gente. Ó, falar em objetivo, ela disse que ela pensa logo em um verbo no infinitivo. Ei, até combina, né? Até tá rimando, ó. Objetivo, verbo no infinitivo. Rimou. Anota isso aí, que é importantíssimo. O que a professora Jéssica acabou de dizer, isso tá na tela aí, ó. Presta atenção. Então, toda vez que você fizer um objetivo, você vai colocar o verbo no infinitivo que facilita a sua vida. Como assim? O que é que você vai fazer? Colocar o verbo da seguinte maneira. Eu preciso alinhar as metas do cronograma, eu preciso organizar as minhas atividades de execução, eu preciso entender a logística, eu preciso atingir as metas de estrutura, eu preciso sequenciar as minhas atividades, eu preciso evitar o desperdício, eu preciso seguir uma sequência cronológica. Observou?
Todas essas frases que eu falei aqui, o meu verbo iniciou no infinitivo. E outra, o objetivo é sem enrolação, tá? É objetivo, seja direto, seja claro, tá? Seja prático e direto. Nada de enrolar, porque o meu plano de ação tem como... Não. Praticidade. Qual é o objetivo do seu plano de ação? Entender, desenvolver, alinhar, identificar, organizar, sequenciar. Isso é você quem vai dizer, tá certo? Então, primeira dica. Vai fazer o objetivo, coloca o verbo no... Isso mesmo, infinitivo, beleza? Então, esse objetivo deve ser construído pensando sempre em prol da empresa, ok? Feito isso, primeiro passo, você subiu agora o primeiro degrau do nosso plano de ação. Planejamento estratégico está ok. Bom, vamos aqui para o segundo passo, né? Olha o que está dizendo aqui o segundo passo. Liste todas as tarefas a serem executadas. Seja realista, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Olha aqui mais. Defina quais atividades merecem e devem ser realizadas primeiro. Conte com a ajuda da sua equipe. Viu aí? O que isso quer dizer? Esse passo. Esse passo quer dizer que você vai listar tudo. Tudo que você quer executar, você vai listar. Né? Então, vamos lá, começar. Eu preciso finalizar a marcação da alvenaria do bloco 3. Eu preciso finalizar o encunhamento do bloco 2. Eu preciso fazer o piso cerâmico da guarita. Então, eu preciso que você liste. Eu não sei como é que está a sua obra. Você quem vai dizer o que é que você está desenvolvendo nesse momento. Tá? Então, você vai listar. Mas é lógico que você não vai fazer um plano de ação com 100 atividades. Tá? Você vai fazer um plano de ação aí com 15 atividades, 20 no máximo, tá? O ideal é que você faça um plano de ação com 10 atividades. Finalizou esse plano, parte para outro e assim por diante, né? Em torno de 10 a 20 atividades aí tá suficiente. Pode ser com 5 atividades, professora? Pode, não tem problema. Pode ser com 2? Pode também, tá? Mas o ideal é que você não passe aí de 20 atividades, porque senão fica um plano de ação muito grande. É muita coisa. Então, faça por partes, divida. Faça primeiro um plano de ação, depois você faz outro. Até porque você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Você não vai conseguir atacar todas as frentes de serviço, né? Então, dê prioridade. Priorize aí as atividades que estão atrasadas no seu cronograma, as atividades que você, porventura, tem alguma não conformidade, as atividades que geram aí algum risco de acidente, as atividades que podem atrasar aí alguma outra atividade mais à frente. Então, a prioridade é você quem vai dizer, tá? Então, liste quais são as atividades. Agora, quando você for listar, é importante que você conte com a ajuda da sua equipe. Procure o seu mestre de obra, chama ele e você vai pedir ajuda para ele, o seu encarregado, né? Então, amanhã, quando você chegar na obra, você já sabe disso. Primeira coisa, você já está com o seu objetivo em mente, né? Segunda coisa, você vai pedir para cada profissional colocar no papel quais são as atividades que eles estão fazendo naquele momento. Quando eles colocarem, você pega esse papel e você vê, leia com ele, discuta com ele o que foi que ele colocou de atividade. Porque ele pode, porventura, colocar lá elevação de alvenaria. Só que ele tem uma equipe fazendo também marcação. E ele tem um cara fazendo encunhamento. Então, veja, é importante que destrinche de fato, tá? O que aquele cara está fazendo, o que a equipe dele está fazendo. Então, vamos fazer o seguinte. Amanhã você vai chegar na obra e você vai já com o seu objetivo do plano de ação. Qual é o objetivo do meu plano de ação? Já tenho? Já. Comecei com o verbo no infinitivo, como a dica da professora Jéssica. Ok. Pronto. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou listar minhas atividades. Vou pedir para cada encarregado, para cada estagiário listar. Então eles vão listar e eu vou olhar, eu vou checar e vou ver se está de acordo, né? Então, está de acordo, ok. Lembre sempre, gente, que a gente precisa contar com o apoio da galera que está no campo, né? A gente às vezes está no campo, mas a gente está resolvendo tudo. E a gente tem os encarregados específicos para cada uma das linhas de frente de serviço. Então, veja, 2 cabecinhas vão pensar melhor do que uma. E uma equipe pensa melhor do que 2 cabeças, tá? Anota aí. Esse texto aqui, emotivo, né? É meu, viu? Isso aqui é autoria própria. Então, anote aí e coloque lá na sua mesa, no seu trabalho, tá? Seja no escritório ou na obra. Coloca assim, ó, 2 cabeças pensam melhor que uma e uma equipe pensa melhor do que 2 cabeças.
É ou não é? Né? Você não faz tudo só. Você pode ser até o líder, né? Mas o gestor. Mas você não faz tudo só. Certo? Então você precisa, mude sua cabeça, se transforme, pare, baixe esse nariz e vai entrar em contato com a galera. A gente precisa da galera. Eu preciso entrar em contato com a galera do campo. Tá? Lembrem das nossas aulas de engajamento que a gente teve. Essa interação, né? Essa comunicação que tem que ter. Tá certo? Bom, então, dica monitorada aqui, ó. Preste atenção. Divida grandes tarefas em partes menores e mais gerenciáveis. Olha aqui agora. Algumas tarefas ou metas podem parecer mais difíceis de se atingir do que outras. Por isso, nos casos em que se é possível, quebre as tarefas maiores em partes menores, em tarefas mais fáceis de serem executadas e também gerenciadas. O que é que essa dica monitorada ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: gestor, se você tem uma tarefa grande, né, divida essa tarefa, tá? Fracione para ficar mais fácil de controlar, beleza? Para ficar mais palpável. Conseguiu entender? Não? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você pega e coloca no seu plano de ação lá uma tarefa do tipo finalizar o bloco 2. Veja, finalizar o bloco 2 é uma tarefa macro. Porque o que eu tenho ali de atividade para finalizar o bloco 2? É melhor você colocar no seu plano de ação o seguinte: finalizar limpeza do telhado do bloco 2. Outro item: finalizar a pintura do corrimão do hall de escada. Outro item: finalizar a revisão de rejunte do bloco 2. Observe que todas essas atividades que eu acabei de falar, que eu listei, são as atividades finais que estão acontecendo no bloco 2. Então, é melhor que eu diga, que eu divida essas atividades, essa tarefa macro que eu coloquei lá, por exemplo, finalizar o bloco 2, que eu divida em atividades menores que eu consiga controlar com mais facilidade. Beleza? Então, dica monitorada: divida tarefas macro em tarefas menor, tá? E aí fica mais fácil da gente acompanhar, da gente verificar isso aí. Então, quando eu faço isso, a listagem das minhas tarefas, o meu passo 2 está ok e finalizado. Tá bom? Então, vamos recapitular essa aula de hoje. Nessa aula de hoje, a gente falou um pouquinho aí das coisas que devem conter. O que deve ter em um plano de ação. Né? Então, essa aula aqui foi a aula 1, a gente falou do passo 1 e passo 2. E eu falei aqui, ó, você precisa definir o seu objetivo. Lembrando que o objetivo começa sempre com o verbo no infinitivo. E eu falei aqui que você deve listar as suas tarefas. Eu preciso listar todas as tarefas que eu vou executar. Lembrando sempre que não deve passar aí de 20 tarefas, que senão vai ficar um plano muito grande, tá? 20 já é demais, mas ainda dá. A depender do que você coloca, dá para fazer, tá certo? Então, liste as tarefas, coloque as prioridades. E se a tarefa for uma tarefa que você consegue quebrar, fracionar em tarefas menores, é melhor para o nosso plano de ação. Beleza? Então, galerinha, feito isso, a gente finaliza a nossa aula 1 agora. E eu aguardo você na aula 2, onde eu vou explicar para você qual é o passo 3, o passo 4 e o passo 5. Beleza? Então, até lá, eu te espero na próxima aula.